Fala, meu querido, minha querida, beleza? Agora vamos entrar na área matemática novamente. Essa área é muito complexa. Não é complexa. A gente viu alguma coisa sobre matéria, né? Sobre a massa, sobre o número atômico. Agora a gente vai fazer mais algumas adaptações aqui, porque tudo tem um grau de conhecimento crescente sempre, beleza? Então sempre tem que ficar focado aí. A gente vai trabalhar alguma coisa sobre as massas novamente. Em cálculo de mol, que daí já deu início para a estequiometria, a gente fez uma certa adaptação ali. Agora eu vou mostrar para vocês, se você quiser voltar depois e resolver e vice-versa, é um estudo a mais que você poderá ter aí. Nas nossas primeiras aulas de modelo, coloquei para vocês a representação. Lembram? O que eu tenho em cima? Massa? Não. Número de massa. Certo? O que eu tenho lá embaixo? A minha identidade, que é o número atômico. Lembram? Não é massa desprezível, tá? Amigo, tá? Legal? Agora, o que nós temos que pensar é na massa atômica de um elemento. Certo? Tanto é que Mendeleev usava a massa atômica, só que não é o número de massa, são valores aproximados, tá? Que já fique bem claro isso. Número de massa e massa atômica são valores próximos. Vamos lá? Então, olha só. Massas e as suas devidas medidas. Ok? Então, olha só. Primeira coisa para determinar as massas dos elementos, porque eu tenho um elemento só. Tá? Até já citei alguma coisa para vocês. A gente vai trabalhar com a unidade de massa atômica que a gente chama de U. Lembram? Eu já citei para vocês o U. Massa atômica quer dizer que isso aqui é de um átomo. Porque você já sabe que na sequência a gente vai dar continuidade a isso, 1 mol de átomos, a massa vai ter que ser dada em que unidade? Em gramas. Esse é o grande problema também, nunca caiu na questão do Enem isso aqui, tá, pessoal? Enem, nada, porque são detalhes de elementos. Agora, em vestibulares, eles cobrem isso a rodo, principalmente nessa distinção entre massa de um átomo e massa de 1 mol de átomos. Certo? Tem uma pequena, grande diferença, que é o número de Avogadro. 6,02 vezes 10 na 23. Essa pequena diferença. Beleza? Tranquilo? Então fica bem atento. Então foi pego o elemento como padrão, que é o carbono 12, um isótopo do carbono 12, que você já sabe o que é isótopo agora. Isótopo é o mesmo número de prótons. Carbono 12 porque é a massa mais abundante, a porcentagem do isótopo mais abundante. E o que eles fizeram? Eles dividiram em 12 partes iguais. Uma pizza gigante. E cada uma dessas fatias corresponde a até vou escrever aqui em cima, ó, a 1U. E esse 1U corresponde a 1 sobre 12 do isótopo do carbono 12. É como você fosse associar agora 1 quilo, 1000 gramas. 1U é 1 sobre 12 do isótopo do carbono 12. Se você não especificar carbono 12, está errado. Alternativa. Eles gostam de fazer frases assim. O elemento magnésio, que tem massa 24, é 2 vezes maior do que em massa do carbono 12. Verdadeiro. Magnésio 24, carbono 12. Coloca numa balança 2 vezes. O magnésio tem massa 24 vezes maior do que um U. Sim, um U é uma unidade. O magnésio são 24U, 24 unidades de massa atômica. Então, o magnésio com massa 24 é 24 vezes maior em massa do que um U? Perfeitamente correto. Aí ele diz assim, o magnésio, 24, apresenta 24 vezes uma massa maior do que 1 sobre 12 do carbono. Aí o aluno fala, verdadeiro, 1 sobre 12 até você lembra. Do carbono, até você lembra. Agora você esquece do 12. Está errado porque não especificou carbono 12. É o padrão. É o elemento padrão para determinar a unidade de massa atômica. Então, tudo está em cima do carbono. 12. Legal? Agora, a massa atômica é um número que indica quantas vezes um átomo é mais pesado, beleza? Em massa, do que 1 sobre 12 do carbono 12, ou do que 1U, que é uma unidade de massa atômica. Então, por exemplo, se eu pegar o hélio, ó, fez a balancinha. Só que o hélio, eu vou usar quantas fatias do outro lado? Eu vou usar 1, eu vou usar 2, eu vou usar 3 e eu vou usar 4 para equilibrar a massa do hélio. Então eu usei 4U, 4 unidades de massa atômica. Então qual vai ser a massa atômica do hélio? 4U. É assim que se mede. É como se fosse uma balança convencional.
Você pega esse teu corpinho, vai lá na farmácia, some da balança, você vai se pesar, não é se pesar, não, você vai se amassar, se pesar, palavreado chulo, você vai medir a sua massa, você vai se amassar. Ai, tô passando mal, ai, eu vou tirar a pressão, vai morrer, desgraça, porque se você tira a pressão, você morre, aferir a pressão. Eu sei que você não fala isso, né? Nem eu falo. Ah, tira a pressão aí, mede a pressão, fica mais bonito, né? Mede a pressão para ver quanto que tá aí, tanto por tanto, certo? Mede a minha massa aí para ver na balança quanto que tá, beleza? Não pesar, beleza? A não ser que você usasse em newtons, daí a física explica bem legalzinho isso para vocês, tudo bem? Então aqui seria a nossa representação mais tradicional. Então o átomo de hélio é 4 vezes mais pesado, entre aspas, do que 1/12 do carbono 12. Tranquilo, né? Aqui já a minha primeira interferência, ó. A massa de 3 átomos do isótopo 12 do carbono é igual à massa de 2 átomos de um certo elemento X. Pode-se dizer, então, que a massa do elemento X em unidade de massa atômica é, tá vendo, ó? A massa de 3 átomos do isótopo do carbono 12, certo? É igual à massa de 2 átomos, né? 2 átomos de um certo elemento X. Então, nós vamos ter que aplicar aqui, ó. Eu vou ter que colocar 3 carbonos e vou ter que colocar 2x. Então, 2 vezes a massa do x tem que ser igual a 3 vezes a massa do carbono 12. Certo? 2 vezes a massa de x é 3 vezes 12. Ou seja, a massa vai ser 36 dividido por 2. Então, a massa do elemento x é 18. Então, quem é a minha resposta? A letra C. Deixa eu anotar aqui, ó. Letra C. 18. Só isso, professor? Aham. É bem tradicional a medida de massa do seu cotidiano. Só que em vez de você usar corpo, que é o seu, e medir na balança, você usa o elemento e compara com o carbono 12. Acabou. Por exemplo, eu tenho uma massa de 48, certo? O carbono é 12. Quantas vezes eu sou maior do que o carbono 12? É só fazer as contas. Beleza? Então, bem tranquilo. Massa de um elemento químico. Aí que começa a ter problemas. Porque na natureza, os elementos, eles são formados por seus isótopos. Tem carbono 12, carbono 13 e carbono 14. Carbono 12 é o que está no nosso corpo, né, aí no aço, e assim. Carbono 14 é usado para adaptar peças antigas. O Sansudário, o dinossauro, o Geraldo, o Pedrão, que são dinossauros da educação. Beleza? Agora, um está em maior e outro está em menor. Então, para a gente calcular a massa do elemento em específico, nós temos que usar uma média ponderada. Então, a massa do cloro 35 e do cloro 37 vai ser uma média ponderada das suas massas, incluindo as porcentagens encontradas na natureza, que é fornecida para vocês, ó. A média ponderada dos elementos que constituem as suas porcentagens de ocorrência na natureza. Isto vai ser uma média ponderada. Calcula assim, ó. Massa atômica é a massa do primeiro vezes o quanto dele tem na natureza, mais a massa do segundo vezes quanto tem na natureza, nesse caso dividido por quanto? Pelo total, que é 100%. Que eu vou colocar, ó. Certo? Ó. Um é 75% e o outro é 25%. Qual é a massa atômica do cloro? Então, joga na fórmula. É a massa do primeiro, que é 35 vezes 75, mais 37 vezes 25, dividido por 100. Se você aplicar a sua belíssima matemática, você vai encontrar uma massa atômica de 35,5. Isto é a massa de um átomo de cloro. Porque se fosse 1 mol de átomos de cloro, também seria 35,5. Só que isso, eu tenho certeza que você falava, ou falou, em gramas. Tá ok? Então, essa seria uma média ponderada. Quer ver, ó? Outra questãozinha aí. Um elemento químico genérico X tem 3 isótopos com pesos 1, 2 e 3, com porcentagens respectivamente 50%, 30% e 20%. A massa do elemento X é... Bom, aqui não tem muita coisa que a gente vai ter que fazer, né?
Como o elemento número atômico, peso atômico 1 é o que tem a maior porcentagem, só pode ser um pouquinho acima de 1, certo? E os outros dois, você vai ter que fazer uma relação. Então, a massa atômica vai ser 1 vezes 50, mais 2 vezes 30 e mais 3 vezes 20. Dividido por quanto? Por 100, que dá o total. Aqui vai dar 60 mais 60, 120. 120, é isso? É, certo? Ó, 2 vezes 3 vai dar 60, vamos colocar aqui em cima. E 3 vezes 20 vai dar 60. E aqui vai dar 50, certo? Então, 120 mais 50 vai dar 170 dividido por 100, que vai dar quanto? 1,70, eu não ia falar U. Ou seja, resposta letra A. Fácil assim? Fácil assim. Só a matemática que requer uma certa habilidade. Aqui, né, a resolução que eu acabei de mostrar para vocês, só substituir, né, os garranchos que eu coloquei para vocês e vocês vão encontrar a mesma resposta. Ó. Letra A. Massa molecular é a massa da molécula, também vai ser expressa em U, porque se fosse massa molar, a massa seria a mesma, só que expressa em gramas. E aqui vai indicar quantas vezes ela é mais pesada, entre aspas, do que o isótopo do carbono 12. Certo? Ó, uma maneira de praticar isso é você pegar, por exemplo, o ácido fúrico. Ó. Ele te dá as massas atômicas, que nós já vimos em umas determinadas aulas, e agora você só somar. O hidrogênio são 2 vezes 1, 2. O enxofre é 1 vezes 32, 32. E o oxigênio é 4 vezes 16, que vai dar 64. Somando tudo, você vai encontrar quanto? 98U. Isto é a massa de uma molécula. Porque se fosse 1 mol, também seria 98. Só que 98 o quê? Gramas. Captaram? Outro exemplo aqui, ó. A massa molecular do composto abaixo é, então, Na2SO4, ponto, 3H2O. Meu querido, esse ponto é apenas um sistema de identificação de uma molécula hidratada. Só que a massa molecular é a soma. Então, você vai somar primeiramente desta parte da molécula e somar depois com a parte das 3 moléculas de água. Vamos lá, ó. Sódio, 2 vezes 23. O enxofre, 1 vezes 32. O oxigênio, 4 vezes 16, 64. Mais, tudo vai dar 142. Agora, hidrogênio são 2 vezes 1, 2. O oxigênio, 1 vezes 16, 16. Certo? Só que vai dar 18. Tudo bem? Só que eu tenho o quê? 3 vezes 18, porque são 3 moléculas de água. Então, 142, que é esta parte da molécula, e 3 vezes a massa da água, que é 18. Tudo vai dar quanto? 196 unidades de massa atômica, porque a massa da molécula, volta a repetir, porque se fosse a massa molar, é a massa de 1 mol, e a massa de 1 mol dessa molécula seria 196? Isso! Gramas. A massa molar expressa em gramas, a massa molecular é expressa em U. Guarde isso. Tudo bem? Aqui algumas questões, ó. Em 1815, o médico inglês William Proust formulou a hipótese que as massas atômicas de todos os elementos químicos corresponderiam ao múltiplo inteiro da massa atômica do hidrogênio. Já está comprovada, porém, que o cloro possui apenas 2 isótopos e que sua massa atômica é fracionária. Os isótopos do cloro são de massas 35 e 37. Então, estão presentes na natureza, respectivamente, as porcentagens. O professor já resolveu a questão, só que agora é o sentido contrário. Então, como é que você resolve aqui, ó? Massa atômica, certo? Porque você tem a massa média atômica dele, que é 35,5. Só que quanto que é de porcentagem de cada um deles? Então vai ter que ser a massa do primeiro vezes a sua porcentagem, mais a massa do segundo vezes a porcentagem, como só são apenas 2, dividido por 100. Substituindo,
35,5 é igual a massa do primeiro, 35, vezes. Quanto que é a massa desse? Eu não sei. Quanto que é a massa desse? Eu não sei. Mas eu sei que x mais y tem que ser o total, que é 100%. Matemática. Então, eu posso isolar o y. O y vai ser 100 menos o x. Então, quanto que vai ser o x? Né, o cloro 35, x, mais a massa do segundo, que é 37, vezes a massa do y, 100 menos x, sobre 100. Tudo bem? Então, o que nós vamos ter que fazer? Multiplicar 35,5 vezes 100, você vai ter 3.550 é igual a 35x mais 3.700 menos 37x. Passa o 3.700 para o outro lado e subtrai, certo? Subtraindo vai ficar quanto? Menos 150 é igual a 35x menos 37x menos 2x. Menos com menos, aqui corta. Então, x vai ser 150 dividido por 2, que vai dar quanto? 75%. Então, se o x é 75, o y vai ser 100 menos 75, que vai me dar os 25%. Então, respectivamente, resposta à letra C. É o contrário daquilo que a gente fez da massa atômica do elemento cloro. Legal? Bem tranquilo, bem sossegado. Próxima questão. A hemoglobina é uma metaloproteína que contém 0,35 de ferro em massa. Ela está presente nos glóbulos vermelhos e permite o transporte do oxigênio, como nós já falamos, e a biologia também, pelo sistema circulatório. Sabendo que uma molécula de hemoglobina contém 4 átomos de ferro em sua composição. A massa molar, que a massa não é de um átomo, e sim de 1 mol de átomos, é de aproximadamente tanto. Tudo bem? Só que é o seguinte, ó, o que nós vamos ter que pensar, né? Que uma molécula de hemoglobina, vamos escrever aqui, ó, hemoglobina, contém 4 átomos de ferro. Certo? Só que a massa da hemoglobina corresponde a quanto? A 0,35 de ferro. E ele quer saber a massa da hemoglobina. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Algumas contas. Tudo bem? Agora, eu poderia fazer assim, ó. Isso corresponde a 0,35%. Só que a hemoglobina é tudo. A hemoglobina é 100%. Tudo bem? Ou eu poderia ter feito a massa do ferro sendo 4 átomos, 100. Então, você pode fazer outras regras de 3 sendo envolvidas aqui, certo? Então, cada questãozinha requer algumas habilidades que você precisa realmente efetivar, tá? E relacionar cada uma delas de acordo com as suas principais evidências. Aqui, ó, eu poderia substituir aqui, ó, por quanto? Por 56. Certo? Por que 56? Porque é a massa que você vai ter. Ou você poderia calcular 4 átomos, 56U, certo? Que corresponde a 0,35. Que vai corresponder a 6,02 vezes 10 23, que é 1 mol, que é o 100%. Tá? Qual vai ser a verdadeira massa que você vai ter aqui? Certo? Então, precisamos realmente analisar cada conceito e poder efetivar as suas denominações. Então, se você substituir aqui, ó, 4 vezes 56 gramas, que é a massa de 1 mol, isso corresponde ao 0,35%. Como eu quero saber da hemoglobina, que são os 100%, qual vai ser a minha massa? Então, se você calcular essa massa, você vai encontrar 64.000 gramas por mol. Então, a resposta correta é a letra D. Então, apenas uma interpretaçãozinha para poder efetivar essas denominações, essas caracterizações propriamente ditas aí, e envolver essas denominações. Então, o lance dessa aula é saber massa atômica, que é uma média ponderada, tá vendo? Não vai confundir com o número de massa.
Número de massa é a soma dos prótons e os nêutrons, certo? A massa atômica é uma média ponderada. Tudo bem? Onde que você vai poder envolver a massa de um átomo ou a massa de um mol de átomos. Que fique bem claro isso. Um átomo é expresso em U. Uma molécula é expressa em U. Um mol de átomos é expresso em gramas. Um mol de moléculas é expresso em gramas. Não vá confundir. Porque muitas vezes, já caiu assim em alguns vestibulares, no Enem é mais difícil de cobrar, mas pode ser que eles cobrem. É assim. O número de massa de um elemento é a soma de prótons e nêutrons, que é representado pela letra A e é igual à sua massa atômica. Ó. Número de massa e massa atômica não são iguais, tá? São valores aproximadamente iguais. Aí eles podem dar assim também, quer ver? Ó, deixa eu só colocar aqui, ó. Eles dão, por exemplo, assim, ó, o benzeno. Tô chutando, certo? Ou, deixa eu melhorar, né? Fazer mais bonitinho aqui, ó. O benzeno, certo? Que é C6H6. C6H6. Então, 6 vezes 12, que é do carbono, mais 6, você vai ter uma massa total de 72. Tudo bem? Essa é a massa do benzeno. Aí, pô, todo mundo só sabe calcular 72. É 72? É isso que eu queria calcular mesmo? É, né? Não, 78. Mais 6 aqui, ó, certo? Então, o total aqui vai dar quanto? 78. Tudo bem? Então, deixa eu fazer de novo. 12 vezes 6 dá 72, mais 6, 78. Isso, beleza. Todo mundo sabe chegar no 78. Tudo bem? Legal, né? Somando ali a matemática, eu tô com o papelzinho aqui, tô fazendo as minhas contas, tá, pessoal? Tô fazendo minhas contas aqui do lado. Não trouxe nada em calculadora, tudo na mãozinha aqui. Enquanto que eu faço isso aqui, ó, eu tô fazendo um rabisco ali. Beleza? Aí eu volto aqui, ó, caneta na mão, depois eu troco para essa aqui, ó. Aí eu escrevo lá. Tudo bem? Então, olha só, 78. Tudo bem? Aí uma das questões vai dizer assim: a massa de uma única molécula de benzeno que poderá contaminar corresponde a 78 gramas. Cara, o aluno calcula os 78. Só que está escrito gramas. Ele falou uma molécula. Então, é 78? É 78, mas não é 78 gramas. É 78 o quê? Porque ele falou uma molécula. Ah, a contaminação por um mol de moléculas equivale a uma massa de 78. Está errado também. Porque um mol é 78 o quê? Gramas. Então, não vá confundir as unidades, hein? Que fique bem alerta. Não saia daí que na sequência a gente trabalha mais com esses números aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.